do Enem é uma que diz assim: é dos estados que se governa este país. É uma frase de Campos Salles, tá? Para ilustrar a importância da política dos governadores. Legal? Beleza, então essa dica aí é valiosa para vocês. E aí nós temos uma outra característica. Qual é essa outra característica? O coronelismo. O coronelismo é o poder nas mãos dos grandes fazendeiros, tá? Então, da elite agrária. E aí, o coronelismo, meus queridos, ele vai garantir sempre a vitória dos candidatos dessa elite agrária. E como que ela garantia? Ela garantia com a fraude eleitoral. Mas por que acontecia a fraude eleitoral? Bom, a fraude eleitoral acontecia exatamente porque o voto era aberto. Nesse período, uma outra dica interessante é essa. O voto era aberto. Você tinha que falar para o mesário em quem você ia votar. E se eu falasse um nome, então, que não era do agrado do mesário? Ele rasurava, trocava o nome e colocava na urna, tá? Então, esses mecanismos todos, eles caracterizam a República Velha e foram criados para garantir o poder nas mãos da elite agrária. E aí, então, esse período da República, por conta dessa situação, onde o poder está nas mãos dessa elite, nós podemos dizer que é um período aristocrático da nossa república. Tá vendo? Por quê? Porque eu estou dizendo isso pelo seguinte: geralmente, quando eu falo república para as pessoas, a pessoa já automaticamente vincula a ideia de democracia, mas não é. República é uma forma de governo, onde existe, meus queridos, escolha. Só que a escolha não precisa ser democrática. Olhem só, meus queridos, aqui, quem é que escolhia o presidente da República? Tô vendo você gritar aí do outro lado. Minas Gerais e São Paulo, professor. Pois é. Então, Minas Gerais e São Paulo escolhiam. Em nome de quem? Dessa elite agrária. Tá vendo? Mas aí as coisas elas vão começar a mudar. Sempre tem coisas, né, que acabam promovendo as mudanças. Aí você vai falar o quê, professor? Vamos apagar essa parte então. Nós vamos ver na década de 1920, esse é um destaque que eu quero dar aqui para vocês, tá? Porque a década de 1920 é uma década bastante emblemática, simbólica dentro desse período republicano da nossa história, tá? Então, nós, esse ano, estamos comemorando, inclusive, o bicentenário da nossa independência. Então, por isso, a década de 1920, nós também vamos ver ocorrendo coisas importantes, tá? Década de 1922, não, né? De 1920 aqui. Na década de 1920, nós vamos ter a crise da República Oligárquica. Então, a gente fala assim, a crise da oligarquia. E por que ocorre a crise da oligarquia? Você disse que ocorrem transformações. Quais são as transformações? Primeira coisa, então, nós vamos ter a Primeira Guerra Mundial, 1914, 1918. A Primeira Guerra, vocês sabem, ela afeta, obviamente, né, o mundo todo, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, né? E aqui no Brasil não vai ser diferente. O que vai acontecer no Brasil por conta da Primeira Guerra aqui? Nós vamos ter um surto industrial. Falar o que é um surto industrial, professor? É um grande processo de industrialização. Como agora os países europeus em guerra não conseguiam vender mercadorias para nós, nós tivemos que produzir. Isso promoveu um grande surto de industrialização. E aí, qual é a consequência? Cara, sabe qual é a consequência disso aqui? Nós vamos ver o fortalecimento dos setores urbanos. Então, na década de 20, nós vamos ver o fortalecimento dos setores urbanos, que eram fracos. Que setores você está falando, professor? Estou falando da burguesia industrial e também da classe operária aqui no Brasil. Os operários eram pouco numerosos, eram fracos. Então, quer dizer, a partir então da década de 20, nós vamos ver o Brasil iniciando um processo de modernização. O Brasil está começando a se tornar mais urbano, tá? Então, nós estamos nos modernizando.
Tanto que, por isso, nós vamos ter o quê aqui, meus queridos? Aí sim, no ano de 1922, né, quando a gente comemorava os 100 anos da nossa independência, nós vamos ter a Semana de Arte Moderna, tá? Então, o movimento modernista, ele vem exatamente dentro desse bojo de mudança que nós estávamos vivendo na década de 1920. E aí, para a gente finalizar aqui a República Oligárquica, quando que nós vamos vivenciar o auge disso tudo, né? Ou seja, o auge dessa crise vai ser em 1930, tá? Então, em 1930 acontece o golpe de Vargas, tá? Então, apoiado por setores urbanos, né? Também por setores da oligarquia agrária, que não estava satisfeita com a política do café com leite, em 1930, Getúlio Vargas consegue congregar todos esses setores descontentes e dar o golpe e tomar o poder, iniciando então um novo momento na história do Brasil. Tá? E não é só um novo momento em termos de república, meus queridos. Tá? A década de 1930, ele começa a dar, então, uma outra característica social, política, inclusive cultural para o nosso país. Tá? Então, aí nós vamos ter o início daquela fase que nós chamamos de Era Vargas, ou, se você preferir, República de Vargas. Fala, professor, eu prefiro que você escreva aí para nós Era Vargas. Tá? Por quê? Porque Era Vargas é mais comum nas provas, tá certo? Então coloquemos aqui, ó, Era Vargas. Ô, professor, por que a gente coloca Era Vargas mesmo? Porque Getúlio Vargas vai governar um tempão, ó. Ele toma o poder em 1930 e fica diretão no cargo aqui da presidência até 1945. Então, de 1930 até 1945, nós temos Getúlio Vargas no poder. Então, por isso, é a República de Vargas. Aí é que tem uma coisa muito interessante. Esse período da Era Vargas, ele não tem só uma característica. Não dá pra gente chegar assim e falar para você, ó, ele foi democrático, ele foi autoritário, tá? Então, existe uma mescla. Então, nós dividimos a Era Vargas em fases. Então, a gente pode dizer assim, ó, que de 1930 até 1934, logo após o golpe, Getúlio Vargas vai governar como chefe provisório. Então, é um governo provisório onde ele vai fazer uma série de concessões para os trabalhadores, para a elite agrária que apoiou o golpe de 1930, para a burguesia industrial. Então, é nessa fase aqui do governo provisório que nós vamos ver o Getúlio Vargas iniciando as modificações, ok? Então, ela vai de 1930 até 1934. Destaque aqui para um evento importante que ocorreu em 1932 na cidade de São Paulo. Aliás, destaque mesmo, tá? Então, o movimento que nós chamamos de movimento constitucionalista. Então, a Revolução Constitucionalista de 1932, também conhecida como Revolução Paulista. Tá? Então, ela ocorre em São Paulo, tá certo? Então, o que os paulistas eles vão se revoltar aqui em 1932? Porque eles queriam que o Getúlio Vargas convocasse novas eleições. Getúlio Vargas estava governando, né, sem convocar novas eleições. Então, passava a impressão de que ele pretendia ficar no poder até os dias de hoje. É verdade, professor? Não ia estar vivo. Não ia estar vivo, mas, enfim, meus queridos, ele queria permanecer no poder. E os paulistas lutaram pela redemocratização do Brasil. Legal? E aí Vargas convoca eleições e em 1932 nós temos eleições pela primeira vez realizadas com voto secreto e voto feminino, tá? E aí essas eleições foi para elaborar nossa nova Constituição, que vai ser promulgada em 1934, tá? Então, em 1934 é promulgada uma nova Constituição, tá? Muito bem.
Aí, então, Getúlio Vargas vai ser escolhido indiretamente, depois de promulgada a Constituição, para permanecer no poder. E aí vem a outra fase, né, que substitui a fase do governo provisório, né, que vai ser a fase que nós chamamos de governo constitucional. Olha lá, tá? Aqui já na fase do governo constitucional, o que eu posso dizer para você? Já é a fase que é a fase democrática da era Vargas, democrática entre aspas, tá? Por quê? Porque Getúlio Vargas, ele tenta respeitar a Constituição que foi promulgada em 1934. Então a gente coloca aqui para vocês, ó, de 1934 até 1937, nós temos o período do governo constitucional de Vargas, tá? Então Vargas vai tentar obedecer à Constituição. Muito bem. Essa fase, ela vai ser marcada pelo seguinte, nesse período aqui, entre 34 e 37, nós temos uma disputa política no Brasil. E essa disputa política, ela é a mesma disputa que está ocorrendo na Europa. Então nós temos aqui uma bipolarização ideológica, uma bipolarização política. De um lado, nós vamos ter aqui no Brasil os comunistas, tá? Então, de um lado, nós vamos ter os comunistas. Do outro lado, nós vamos ter os integralistas. Quem são os integralistas, professor? Diga para mim. Os integralistas, eles são fascistas. Então, nesse período do governo constitucional, nós temos como principal marca essa disputa, essa bipolarização entre comunistas e integralistas que eram fascistas. Professor, me diga uma coisa, o Vargas apoiava quem? O Getúlio Vargas apoiava os integralistas, que eram liderados por um camarada chamado Plínio Salgado, tá? Então eles eram apoiados pelo presidente da República. E aí os comunistas, eles acabam então se tornando uma ameaça ou sendo considerados, né, melhor dizendo, uma ameaça para o Brasil. E aí, então, o que o Getúlio Vargas consegue? Ele consegue convencer a população que os comunistas, eles estavam tentando tomar o poder aqui no Brasil. E ele, inclusive, ele, o Vargas, ele cria uma história, tá? Uma história aí para justificar esse golpe. Então, em 1937, tá? Ele divulga um suposto golpe que ele havia descoberto, né, e que havia sido articulado pelos comunistas, chamado de Plano Cohen, ou Plano Cohen, como você preferir, tá? Então, era um suposto plano considerado articulado pelos comunistas. Era verdade, professor? Não, meus queridos. Fake news, né? Hoje está aí muito na moda falar de fake news. Então aqui era uma fake news que eles criaram para poder criar o medo do comunismo. Isso aqui, ó, serviu de pretexto, tá? Serviu de pretexto para que Getúlio Vargas, tá, desse um golpe em 1937. Então representava uma ameaça comunista, certo? E aí, o que vai acontecer? Nesse mesmo ano de 1937, Getúlio Vargas deu um outro golpe. Olha que louco, gente. Ele deu um golpe nele mesmo, tá? Como assim, professor? Quem era o presidente? Vargas. E aí, o que ele fez? Ele deu um golpe nele mesmo e passou a concentrar o poder e vai implantar uma ditadura aqui no Brasil. Beleza? Muito bem. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos aqui falar agora desse período, que é o período do Estado Novo aqui do Getúlio Vargas. Beleza? Muito bem. Então, esse período, que é o período do Estado Novo, basicamente, o que a gente tem que lembrar? É o período mais importante da era Vargas. Tá? Então, de 1937 até 1945, inclusive, é o período mais longo, né? Nós temos o governo do Estado Novo. Esse período do governo do Estado Novo é o período em que nós temos aqui uma ditadura de Vargas. Como eu disse, ele deu um golpe nele mesmo e implanta uma ditadura.
E essa ditadura do Getúlio Vargas, vou até mudar a cor aqui, ó, para você, ela acaba tendo uma característica importante, que é uma característica fascista. Então nós vamos ter uma experiência fascista aqui no Brasil. Nesse período, Getúlio Vargas ele elimina todos os partidos. Como assim, professor? Todos os partidos políticos eles foram extintos. Getúlio Vargas ele concentra poderes, tá, nas mãos do executivo. Tá? Não existia mais Congresso, não existia mais o parlamento. E aí, então, Getúlio Vargas ele implanta essa ditadura. E aqui o Brasil ele começa a ganhar também uma outra característica, até do ponto de vista econômico. Por quê? Porque ele vai adotar, em termos de economia, uma política que vai de encontro a essas ideias fascistas, que é uma política, né, que nós chamamos de nacional, ou seja, desenvolvimentista, ou seja, nacionalista, para ficar mais fácil aqui para você, tá? E uma política intervencionista, onde o Estado é quem vai organizar esse processo de desenvolvimento industrial aqui no Brasil. E aí, por conta desse segmento, Getúlio Vargas ele vai investir num setor muito importante para o Brasil, que é o setor de indústria de base. Tá? E aqui nós vamos ter a criação de duas grandes empresas importantes do nosso país. Quais seriam, então, essas duas empresas? Nós vamos ter a Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda e nós vamos ter também a construção, tá? Na verdade, a criação da maior mineradora aqui da América Latina, que é a Companhia Vale do Rio Doce. Professor, essas duas empresas foram privatizadas. Sim, na década de 90 elas foram privatizadas, tá? Mas elas começam como estatais, como indústrias de base criadas por Getúlio Vargas. Agora, olha só por que eu falei para você que esse período é muito importante. Por que a Era Vargas é um divisor de águas em termos econômicos? Porque pela primeira vez na história do nosso país, nós estamos vendo aqui um governo estimulando, organizando, preparando e planejando o processo de industrialização, tá certo? Então, aqui, ó, nós vamos ter uma revolução industrial, tá certo? Bom, aí então, para eu finalizar, como que termina esse período que é o período da Era Vargas? Esse período da Era Vargas termina porque nós temos a Segunda Guerra Mundial, nós temos a derrota do nazifascismo na Europa, os países aliados do qual o Brasil fez parte, o Brasil foi para a guerra, né, na Segunda Guerra Mundial, nós lutamos, né, a nossa força expedicionária brasileira, os nossos pracinhas e tal, e isso gera uma contradição. Então nós não podíamos ter aqui um governo com característica autoritária se nós lutávamos contra governos autoritários. Então uma pressão interna e uma pressão externa leva à redemocratização do país, tá certo? Mas antes de eu terminar aqui, ó, tá? O governo do Vargas, eu só queria destacar duas coisas que eu deixei para o final mesmo, que acontece também como divisor de águas. Não é só a nossa revolução industrial, tá? Então, aqui, o que acontece no governo de Vargas que foi importante? Inicia-se um período chamado de populismo, tá? Então, ele foi populista. Como que o Vargas ele ficou conhecido? Se eu perguntar para você, eu vejo você gritando, como que o Vargas ele ficou conhecido? Você vai gritar aí do outro lado, pai dos pobres. Pois é, porque ele começou a construir toda uma característica, uma imagem dele como defensor das camadas mais populares. Por quê? O que o Getúlio Vargas faz? Vou até mudar a cor de novo aqui para vocês. Ele cria aqui, ó, as leis trabalhistas. Se você perguntar para qualquer pessoa, ela vai dizer quem criou as leis trabalhistas? A tal da CLT, que vale até hoje, que é a consolidação das leis trabalhistas. Getúlio Vargas. Professor, são as mesmas até hoje? São as mesmas até hoje, meus queridos. Então nós temos aqui a CLT. Outra coisa que eu até mencionei para vocês lá atrás, e aí a gente destaca aqui para finalizar. Ele estabeleceu o voto feminino. Tá? Então, quer dizer, não é simplesmente votar só, tá? É a participação das mulheres no processo político. Então, o Getúlio Vargas, ele é bem lembrado
por essas modificações. Então, por isso que a era Vargas, nesse sentido, ele representa essa divisão na nossa história. Legal? Muito bem. Então, como eu disse, Getúlio Vargas se vê obrigado a redemocratizar o país, e aí em 1945, Getúlio Vargas, ele renuncia à presidência da República, e aí em 1946 são realizadas eleições livres aqui no Brasil e começa o primeiro período republicano da nossa história que é democrático. A nossa primeira experiência democrática vai acontecer aqui, ó, tá? Então, em 1946 até 1964, nós vamos ter o período que nós chamamos assim, ó, de República populista, tá? República populista. Por que populista, professor? Chamamos esse período de República populista porque aqui os presidentes da República, que eram eleitos, para poder ser eleitos, eles faziam o quê? Eles tinham que fazer promessas, né? Prometer conceder benefícios, algum tipo de concessão para as camadas populares. Então aqui, ó, é um fenômeno que nós vamos vivenciar nesse período de manipulação das massas trabalhadoras. Só um detalhe, meus queridos, esse fenômeno do populismo, ele não é um fenômeno que ocorre somente no Brasil, tá certo? É um fenômeno que vai ocorrer em praticamente toda a América Latina. Se nós pegarmos aí em algumas regiões, né, por exemplo, próximos de nós podemos falar da Argentina. Talvez você já tenha ouvido falar de um dos maiores populistas da América Latina, que é, né, Juan Domingos Perón, ou seja, o peronismo, que, aliás, hoje ainda é bastante vivo, forte e presente na Argentina. Bom, aí é o seguinte, quem são os presidentes desse período? Aqui nós temos diversos presidentes que muitos deles são conhecidos de vocês. Quem seriam eles? Nós vamos ter aqui, ó, o primeiro presidente. Vou elencando aqui para vocês, ó. 1946 até 1951, nós temos o presidente Dutra, tá? Então nós temos o governo de Dutra, o general marechal, na verdade ele era marechal, né? Ele participou da Segunda Guerra Mundial. Eurico Gaspar Dutra. Então, o governo de Dutra, 1946-1951. Professor, o Dutra construiu a Via Dutra, né, professor? Por isso que é a Via Dutra. Exatamente isso. Aliás, meus queridos, ele pavimentou a Via Dutra, que é, para quem não conhece, é a rodovia que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Aliás, é considerado uma das grandes obras, tá, de infraestrutura do mundo, não é só do Brasil. Tá? Então, quem já fez esse caminho sabe muito bem do que eu estou falando, né? Naquela região de serra, né? As dificuldades que foram enfrentadas aqui. Então, o primeiro presidente, quem inaugura esse período da República Populista é o Dutra, tá certo? E aí, o que nós temos aqui de importante para eu destacar do governo Dutra? Vai ser feita uma nova Constituição aqui para o Brasil, que substitui a Constituição que era da época de Vargas, tá? Ele vai adotar uma política que é diferente do Vargas, que foi intervencionista, nacionalista, por uma política que vai ser liberal, né? Ele realiza uma abertura de mercado e isso daí vai ter uma consequência ruim para o Brasil, tá? Por quê? Porque a entrada de mercadorias estrangeiras vai acabar levando à falência de empresas nacionais. Por isso que o Dutra, ele ganhou um apelido, tá? Que às vezes pode aparecer aí na sua prova, que é entreguista. Tá? Por quê? Porque ele, ao realizar a abertura de mercado, segundo seus críticos, ele teria entregue, né, o Brasil para as potências imperialistas. Beleza? E, aliás, é dentro desse cenário de crise que nós vamos ter o retorno de ninguém mais, ninguém menos, de Getúlio Vargas, ou seja, do pai dos pobres. Então, a gente pode colocar aqui, ó, que nós temos o segundo governo Vargas. Tá? E aqui o Getúlio Vargas, ele vem com a mesma proposta, o mesmo discurso, vamos criar aqui então o quê? Vamos criar as nossas estatais,
vamos realizar, então, né, a retomada do crescimento industrial baseado em capital nacional, e aqui ele vai fazer uma grande criação. Qual vai ser? A criação daquela que hoje é a nossa maior estatal. Qual é a nossa maior estatal? É a Petrobras, professor. Em 1953, Getúlio Vargas, ele vai criar a Petrobras. Porém, o que acontece? Como o Vargas, ele vem com aquela roupagem populista, né? Ele adota uma política nacionalista, ele vai ser bastante criticado. Inclusive, um dos caras que mais criticava o Getúlio Vargas era um camarada chamado Carlos Lacerda, tá? E aí o Getúlio Vargas, ele teve que meio que fazer uma opção, né? Ou ele continuava populista ou ele atendia aos interesses desses seus críticos. Ele não conseguiu congregar todos naquele momento. Ele começa a ser pressionado novamente pela elite e até pelo exército para renunciar novamente, porque ele passa a ser acusado, Vargas, né? Passa a ser acusado de comunista. E aí o que o Vargas faz? Em 1954, ele opta pela saída mais trágica, que é o suicídio. É aqui, em 1954, que Vargas se suicida, ok? Então isso gerou uma grande comoção, beleza? Bom, aí depois nós vamos ter, em 1956, novas eleições, porque aqui vai assumir o vice, perdão, que era o Café Filho, tá? Aí vão ocorrer uma crise, mas, enfim, temos eleições. 1956, nós vamos ter, assumindo a presidência da República, JK, aquele que, sem dúvida nenhuma, vai ser o presidente da República mais lembrado desse período populista. Por quê? Por conta da sua política, que é uma política modernizante, tá? Então, uma política modernizadora, voltada para quê? Voltada, né, para a infraestrutura, voltada para o setor energético, voltado para a indústria, tá? E aí o discurso populista, educação e transporte, no famoso plano de metas. E eu quero promover, né, a industrialização, a modernização do Brasil em todos os lugares, principalmente no interior. E aí, dentro dessa proposta, o que é que o JK faz? Ele transfere a capital, que era o Rio de Janeiro, para onde? Isso mesmo, para Brasília. Ele vai transferir para Brasília. E aí vai ser inaugurada a nossa nova capital em 1960. Nossa, então esse é o grande JK. Mas isso tudo teve um custo, né? Então, todas as obras realizadas ao longo do governo do JK, né? Então, muito desvio de verba, muita corrupção, levou o Brasil a uma crise econômica. E isso daí vai possibilitar, vou apagar aqui em cima, meus queridos, né? Vai possibilitar a vitória daquele que foi, sem dúvida nenhuma, o mais polêmico de todos os presidentes da República desse período aí. Você já deve estar falando aí do outro lado. É Jânio da Silva Quadros. Exatamente. Então nós vamos ter aqui, ó, Jânio Quadros, tá? Assumindo e vencendo as eleições em 1961. O professor, não está faltando ano aqui, não? Não, não está faltando, não. Jânio Quadros, ele vai ser extremamente polêmico, tá? Ele vai ser extremamente conservador, ele vai adotar medidas moralistas, ele vai provocar a elite brasileira e aí vai perder apoio político. E depois de 7 meses, isso mesmo, 7 meses de governo, ele renuncia, tá? Depois de 7 meses, mas por quê? Porque ele perdeu o apoio político. Tá? Ele acabou perdendo o apoio político da elite e, por consequência, ele acabou renunciando. Ele escreveu a carta de renúncia e ele disse assim, cara, forças terríveis conspiram contra mim. Cara, até hoje, ninguém ainda descobriu quais seriam essas forças terríveis que ele escreveu na sua carta. E é aí que o bicho pegou. Por que o bicho pegou, professor? Porque quem vai assumir diante da renúncia de Jânio Quadros é o vice. E quem era o vice dele? Um cara que a elite não queria, um cara que os Estados Unidos não queriam, um cara que os militares não queriam. Por quê? Porque ele era considerado também comunista. Quem era esse cara? João Goulart. Então, de 1961 até 1964, nós vamos ter o governo que é de Jango, né? Então, o presidente João Goulart. Por que Jango, professor? Era o apelido dele. Aliás, popularmente,
ele era assim conhecido, tá? Como Jango. E aí, vale a pena eu mudar a cor e mudar aqui, porque é uma transição. O governo do Jango, a gente diz que nós temos o auge do populismo. Tá? E esse auge dessas práticas populistas de João Goulart, onde ele prometia realizar reforma agrária, onde ele prometia realizar reforma tributária, reforma bancária, ele prometia dobrar o salário mínimo aqui no Brasil, foi visto como o quê? Isso foi visto como uma ameaça comunista. Então, o auge do populismo é visto como uma ameaça comunista. E aí você deve estar assim, professor, o tempo todo você fica falando dessa ameaça comunista, mas por que eles tinham tanto medo do comunismo nessa época? Sabe por que eles tinham muito medo do comunismo? Sabe por quê? Porque nós não podemos esquecer o que está acontecendo no nosso planeta nesse momento, meus queridos. Nós estamos vivenciando o quê? Guerra Fria. De um lado estavam os americanos capitalistas, do outro estavam os comunistas. E nós estávamos do lado de quem? Nós estávamos do lado capitalista. Então, por esse motivo, havia um temor muito grande dessa ameaça comunista. E isso aqui vai justificar o que em 1964? Isso tudo legitima em 1964 o golpe militar, que põe fim à nossa experiência republicana democrática. Então vocês viram aqui pela nossa trajetória, pela nossa viagem, meus queridos, que o primeiro período democrático da história do Brasil, ele foi o quê? Bem curtinho, né? Ele foi bem curtinho, então uma experiência efêmera. Por quê? Porque veio o golpe e aí nós temos a República Militar. Beleza? Vamos apagar aqui então e vamos para a República Militar. E aí de 1964, tá, até 1985, dentro desse contexto da Guerra Fria, né, onde estavam os capitalistas, de um lado estavam os comunistas, do outro, nós temos as ditaduras militares, né, em vários países, inclusive aqui da América, apoiada pelos Estados Unidos, né, que temia que acontecesse a mesma coisa que aconteceu onde? A mesma coisa que aconteceu em Cuba. E aí nós temos a República Militar aqui. Essa República Militar é a ditadura, tá? Então a gente pode colocar. É o período em que nós temos uma ditadura. Os presidentes da República desse período, todos eles eram militares e eram escolhidos pelos militares. E aí o que a gente poderia destacar? Ó, então, a estrutura militar aqui ela vai ser mais ou menos assim, ó. De 1964 até 1967, nós temos o governo, que é o governo de Castelo Branco, tá? Então, nós temos o governo Castelo Branco. Ele foi o primeiro presidente da ditadura militar. O que teve de importante no governo Castelo Branco? Na verdade, os militares, eles governavam e concentravam poderes fazendo uso dos chamados atos institucionais. Aqui ele decreta o ato institucional número 2, onde é extinto todos os partidos políticos que existiam antes de 1965 e é instituído o bipartidarismo, que vai predominar aqui no Brasil até 1979, tá? Então, o que é bipartidarismo? Só existiam 2 partidos no Brasil. A Arena, tá? De um lado estava a Arena, de um outro lado estava o MDB. A Arena era o partido de quem apoiava os militares, o MDB era uma oposição controlada. E também foi estabelecido eleições indiretas para presidente da República e governadores de estado, tá certo? Aí, a partir de 1968, nós vamos vivenciar um período que é um período diferente aqui, ó. De 1968, nós vamos viver um período mais violento da ditadura militar. Nós temos aqui, ó, o governo Costa e Silva. E o Costa e Silva, ele dá início a um período que nós chamamos de anos de chumbo da ditadura. Por quê? Porque ele vai decretar o ato institucional número 5. E o ato institucional número 5
é o ato institucional considerado o mais violento de toda a ditadura militar. Tá? Por quê? Porque ele permitia os militares concentrar poderes, intervir no Congresso, decretar estado de sítio, tá? Eles poderiam criar leis. Então, isso dava poderes absolutistas aos militares. Só que o Costa e Silva, você viu aqui, ó, ele governou só até 69 porque ele sofreu um AVC e faleceu. Quem vai assumir no seu lugar? Quem assume no seu lugar vai ser, então, o presidente Médici. Então, nós podemos dizer aqui, ó, de 1969 até 1974, nós temos o governo Médici. E o governo Médici vai ser marcado por ser o governo mais repressivo da ditadura militar. Ele é quem vai fazer uso do ato institucional número 5. É ele quem vai elevar a censura nas alturas. É ele quem vai prender, é ele quem vai torturar. Então, tudo ocorre no governo Médici de uma forma mais intensa, não que não tenha ocorrido antes, tá certo? E aí também o que ajudou ele mascarar toda essa violência vai ser o período de maior crescimento econômico da história do Brasil, que é o período que nós chamamos de milagre econômico brasileiro. A nossa economia crescia numa taxa mais ou menos assim, ó, só para você ter uma ideia, de 11%. Beleza? Muito bem. Para a gente finalizar aqui, então, a ditadura e já indo para os finalmente de nossa aula, nós temos aqui os dois últimos presidentes da ditadura militar, tá? Então, nós podemos colocar aqui, ó, de 1974, tá? De 1974 até 1979, nós temos o governo Geisel, tá? E aí depois, de 1979 até 1985, nós temos o governo do presidente Figueiredo. O que acontece no governo desses dois presidentes, desses dois militares? Nós temos o início da democracia. Então ocorre a redemocratização do Brasil. Tá? Então, eles iniciam o processo de redemocratização. E aí, no ano de 1985, nós podemos colocar aqui, ó, 1985, nós vamos ter eleições que são eleições indiretas para presidente da República. Nessas eleições indiretas de 1985, quem vai ser eleito para presidente da República? Vai ser eleito Tancredo Neves, mas ele vai falecer, não vai chegar nem a assumir. E aí quem assumiu no lugar? O vice, que era José Sarney, dando início ao período republicano que nós vivenciamos hoje, tá? Então, esse período republicano que nós vivenciamos hoje, que é a nossa república atual, é a República Democrática, tá? Que nós chamamos assim, ó, de 1985 agora, nós vivemos o que chamamos de República Nova, tá? Então, esse período é o período da democracia, tá? E ela tem início mesmo a partir de 1988, quando é promulgada a nossa Constituição, tá? Que ficou conhecida, inclusive, como Constituição Cidadã, tá certo? E aí, olha só, o grande marco do início da democracia aqui no Brasil vai ser, ó, 1989, o retorno das eleições diretas no Brasil, tá? Então, em 1989, nós vamos ter eleições diretas. Eu já estava grandinho nessa época e não votava. Por um ano eu não votei aqui. Fiquei bastante frustrado porque eu queria ter participado dessas eleições aqui de 1989, tá certo? Que elegeu o primeiro presidente pelo voto direto desde 1961, que foi Fernando Collor de Mello. Então, só para eu finalizar, quem foram os presidentes aqui numa sequência? Nós podemos dizer José Sarney, né? Então, José Sarney foi o primeiro presidente. Fernando Collor, 1989, sofreu um processo de impeachment, assumiu Itamar Franco. Nós vamos ter também, depois, na sequência, o Fernando Henrique Cardoso, 2 mandatos.
o Luiz Inácio Lula da Silva, 2 mandatos. 2 mandatos, né, de Dilma Rousseff, sofreu o processo de impeachment no seu segundo mandato, assumiu Michel Temer, e aí nós tivemos em 2018 a eleição do nosso atual presidente, que é o presidente Jair Bolsonaro. Beleza? Meus queridos, espero que vocês tenham gostado, né, dessa revisão, né, desse tema, passeando e se aventurando aí, né, pela República Brasileira, que é um assunto que permeia as provas, que permeia o Enem, e dizer que foi uma satisfação e um prazer enorme estar com vocês nessa live e espero encontrá-los em breve novamente aqui na Analítica. Beleza? Um abraço a todos, até lá então. Tchau, tchau.